Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo Henrique e estarei trabalhando com vocês aqui ao longo da disciplina, certo? Bom, vamos dar uma olhada, recapitular um pouquinho o que vimos na nossa última aula, como quantidade de movimento, e vamos evoluir o nosso termo ali para estarmos trabalhando agora também com a conservação da quantidade de movimento. Mas vamos retomar tópicos da aula anterior ali só para esclarecer alguns detalhes. Primeiramente, temos que a quantidade de movimento é a grandeza vetorial que resulta do produto da velocidade do corpo por sua massa. Módulo da quantidade de movimento é definido por Q igual a M vezes V. Lembrando, aonde temos ali que o Q representa a quantidade de movimento, M indica massa, V indica velocidade, ok? Temos aqui também observações que já foram pertinentes na última aula em decorrência ali da unidade de medida devido ao sistema internacional, aonde massa é definida em quilogramas, velocidade em metro por segundo. Como temos ali que a quantidade de movimento é o produto da massa vezes a velocidade, temos então que a nossa unidade de medida representativa é quilograma vezes metro por segundo. Detalhe, é uma grandeza vetorial. Há a necessidade de ter as flechinhas indicativas sobre a letra Q e também sobre a letra V. Mas estaremos trabalhando aqui como se fosse uma grandeza escalar. Fica mais prático a compreensão ali por intermédio de trabalharmos exclusivamente aqui com valores numéricos, ok? Vamos então à nossa próxima tela. Temos aqui um pequeno quiz rapidamente para que vocês lembrem um pouquinho do conceito da aula anterior. Então, uns minutinhos para vocês darem uma olhada. Bom, prezados estudantes, vamos lá então para a resolução do nosso quiz. Uma bola de borracha é abandonada de certa altura e cai no chão, retornando para a mesma altura em que foi solta. Qual parte do movimento que a bola apresenta maior variação da quantidade de movimento? Adote que o sentido do movimento progressivo é para baixo. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Eu tenho um objeto em questão que assim, ele está sendo solto. Isso quer dizer o quê? Que a velocidade inicial desse objeto é zero, ele não está sendo arremessado com força para baixo. O sentido que vamos assumir como sendo positivo é o sentido favorável à gravidade, então é a gravidade que vai estar trabalhando para causar o aumento da velocidade ou a variação da velocidade. Então vamos trabalhar desse momento. Agora vamos às opções. Na letra A, quando ela cai, imediatamente antes de tocar ao chão. Então, percebam aqui, vamos tópico por tópico. A velocidade está aumentando gradativamente até que tenha o contato físico do solo, juntamente com essa bola que está caindo, essa esfera. Então, assim, vai aumentar gradativamente a velocidade e tem um aumento da quantidade de movimento, ok? Vamos à letra B. Quando ela sobe, imediatamente após tocar o chão. Lembrando que temos ali que o deslocamento para baixo é o sentido positivo da situação, então vai aparecer um sinal de mais a quantidade de movimento. Quando estamos avançando para cima, estou indo contra a gravidade. E o que acontece? O sinal da velocidade passa a ser negativo, então aqui você vai ter uma redução nítida, ok? Na letra C, quando ela cai e sobe, então assim, percebam que na condição inicial,
ela foi solta. Então assim, ela não tinha velocidade no começo. Quando ela quica no chão e volta até a altura inicial que ela tinha, a velocidade final também acaba sendo zero. Então quando você vai multiplicar o componente da massa, independente de qual ela seja, vezes a velocidade e a velocidade é nula, ou seja, a velocidade é zero, a quantidade de movimento automaticamente acaba sendo zero também. Então, nesse conceito, temos ali a letra A, é a que melhor representa a situação descrita aqui, ok? Então, vamos ali então à nossa próxima tela. Então, temos ali a ideia da conservação da quantidade de movimento. O que temos como diferente nisso? Então, você vai ter várias situações que acabam ocorrendo. E olha o que ele diz ali. A quantidade de movimento deve ser conservada para um sistema livre da ação de forças externas. Se eu tenho 2 objetos em análise, é apenas a atuação entre eles. Se eu tenho 10 objetos em análise, é apenas a situação entre eles, ok? Como podemos determinar isso? A quantidade de movimento dos componentes iniciais tem que ser exatamente a quantidade de movimento dos componentes finais. Isso serve para 2, 5, 10, 20, 100 objetos da mesma proporção, certo? Então assim, nada se cria, nada se destrói, tudo se preserva. Então isso que temos como referência. Então aqui, ó, como veremos adiante, força é um agente físico capaz de alterar a quantidade de movimento de um corpo. Vamos pegar uma brincadeira infantil, aqui tradicional do Paraná, o bets. Então você aciona uma força ou desloca a bolinha para tentar derrubar o objeto que tem e daí de repente acertam basicamente aquela bola e você vai estar mudando completamente a força de atuação, você vai ter assim, a velocidade acaba mudando, o sentido do movimento acaba mudando, então isso é uma das coisas que a gente consegue estar pegando como exemplo onde quebra essa estrutura, porque você vai ter uma atuação de força externa, certo? Então vamos avançar então para a nossa próxima tela. Temos aqui, ó, a ideia, por exemplo, de lançamento espacial, cuja astronáutica trabalha com isso, envolve muito esse conceito da conservação da quantidade de movimento. Então, geralmente, o que acontece? Temos ali essa ideia do deslocamento que você vai ter de um foguete, ele sofre um processo chamado estágio, onde nesse estágio você vai ter assim, uma variação da massa e você vai ter variação da velocidade. Me acompanhe na tela, por favor, ali para a gente ver certinho o que vai estar ocorrendo. Percebam, a ideia da imagem, então temos ali um passo a passo, avançando de baixo à esquerda até a parte de cima à direita. Então temos ali a ideia de um foguete. Gradativamente, algumas partes do foguete vão se soltando e vão caindo no oceano. Então, ou acabam ficando em órbita, dependendo da situação. O que acontece? Dentro dessa ideia dos estágios, então gradativamente você vai perdendo a massa. O objeto inicial que você vai estar analisando ali, ao qual você quer que entre em órbita, seja um satélite, por exemplo, como referência, aí você vai ter assim, que ele vai estar sendo inicialmente guardado dentro de uma cúpula. E essa cúpula vai se deslocando, vai soltando como estágio, gradativamente. Então, temos ali a nossa equação para estarmos justificando o que vai estar ocorrendo. Lembrando que a quantidade de movimento inicial tem que ser exatamente igual à quantidade de movimento final. Lembrando que a concepção que temos ali é massa vezes velocidade, mas em dados iniciais, numa primeira etapa, que é igual a massa vezes a velocidade que teremos ali na segunda etapa ou etapa final da situação. Percebam, quando você vai fazer esse lançamento espacial, que a astronáutica trabalha muito com isso, o que temos? A massa é fixa desse foguete e possui uma certa velocidade. Então, esses componentes aqui, M1 e V1, ou a massa inicial e a velocidade inicial, elas são fixas. O que vai estar ocorrendo com a massa e a velocidade quando a gente está avançando para o estágio final? E aí é importante a observação. Quando você tem um aumento na massa, o que acontece? De forma gradativa, a velocidade vai reduzindo. Então, assim, a multiplicação da massa vezes a velocidade que temos ali do componente final não pode ser diferente dos componentes iniciais. Por isso, se aumenta a massa, reduz a velocidade na mesma proporção. Se a massa, por exemplo, dobrar, a velocidade cai pela metade, para que você tenha a proporção mantida.
Quando você tem uma redução na massa, o que acontece? Você tem um aumento na velocidade. Então, isso é uma característica. E o que eu posso dizer para vocês dentro desse componente que temos ali? Imagina se você está tentando correr para pegar o transporte escolar e, de repente, você está com a tua mochila que você pegou os 12 livros, por exemplo, na sua escola, e você tenta correr, você vai conseguir desenvolver a sua velocidade máxima? Não, justamente por quê? Porque a massa que você está carregando acaba sendo muito maior. Agora, se você não tiver todo esse material, por exemplo, você consegue estar correndo com uma maior liberdade. Então, assim, percebam como a massa e a velocidade fazem interferência. Nesse caso, se aplica essa circunstância por quê? Porque conforme você vai estar tendo ali a redução na massa, vai aumentando a velocidade e você precisa desse aumento de velocidade para que você consiga projetar esse foguete para que esse objeto em específico entre em órbita. Então esse é o conceito que você acaba trabalhando. Por isso que eu quis mostrar essa imagem, essa definição desse passo a passo para vocês estarem vendo. Me acompanhe ali na nossa próxima tela. Temos aqui então, novamente, pegando aqui a ideia, por exemplo, de um foguete brasileiro. Então temos aqui diversos estágios, temos a propulsão, módulo de controle e você tem ali basicamente o componente que fica lá em cima, é o último componente na parte de cima, que é o satélite em específico. E quando você tem esses avanços, o que acontece? Aí você tem assim, que primeiro os componentes ali de propulsão acabam saindo, você tem foguete residual que ainda acaba levando esses componentes cada vez mais alto. Você precisa ter uma velocidade muito grande para você escapar da gravidade do planeta. Por isso que você precisa de uma potência muito ampla dos motores de propulsão. Então isso vai estar justificando que o objeto em questão acabe avançando de maneira gradativa para que saia da atmosfera do nosso planeta. Então isso é uma circunstância que temos muito e foguetes é um dos melhores exemplos para estarmos trabalhando com esse conceito da conservação da quantidade de movimento, ok? Então vamos à nossa próxima tela. Então mais um quiz para vocês darem uma olhadinha ali. Vamos voltar então ali para o nosso quiz. Em torno da Terra, uma estação é mantida em órbita e periodicamente naves são enviadas para realizar a troca da tripulação e fazer abastecimentos. Temos aí como exemplo a Estação Espacial Internacional. Para se acoplar à estação, é necessário que a nave realize manobras. Para realizar essas manobras, as naves podem. Vamos à primeira opção da resposta. Se deslocar para qualquer direção, usando motores interligados à hélice das turbinas, ou lançar gases de combustão em alta velocidade nas direções desejadas. Bom, nessa situação, estaremos ali com uma redução na gravidade. Então, qualquer deslocamento que você consegue estar fazendo ali por intermédio de gases é a maneira mais ideal. Se vocês já viram algum filme ou alguma imagem em tempo real dos astronautas que se encontram ali na Estação Espacial Internacional, vocês percebem que o deslocamento deles não é caminhando, e sim você usa muito o braço como referência. Então assim, você acaba empurrando o objeto e você flutua. Então nessa tendência, quando você tem ali uma tendência de gravidade zero, não chega a ser zero, mas assim, minimiza bastante ela, você tem que esses gases, então eles são impulsionados para que você consiga fazer os devidos alinhamentos, para que você consiga acoplar e fazer a troca das pessoas ali em segurança. Ok? Então temos esse contexto ali. Vamos avançar então para a nossa próxima tela. Então, pegando aqui a letra B como referência,
Vamos ali à nossa próxima tela, então um exercício para vocês copiarem ali, vou dar uns minutinhos para vocês. Vamos lá então, pessoal. Em uma pista de patinação, um casal de bailarinos aguarda o toque musical para iniciar a apresentação. Assim que a música começa, o bailarino empurra a bailarina. Considerando o piso completamente liso, é correto afirmar. Em uma situação que você acaba observando isso, são nas Olimpíadas de Inverno, onde a patinação artística é um componente essencial para essa situação ali, ok? Vamos lá então às opções de resposta. Letra A. O bailarino e a bailarina movem-se em sentidos opostos? O bailarino e a bailarina continuam juntos? A bailarina entra em movimento e o bailarino permanece em repouso?
O bailarino e a bailarina movem-se junto no mesmo sentido da força exercida pelo bailarino. O que acontece na situação? A partir do momento que ocorre esse empurrão, você vai ter assim algumas situações que acabam ocorrendo. Então assim, você tem ali o conceito da força que está sendo aplicada, então cada um se desloca para um lado. Tanto que você percebe, para quem já assistiu, então assim, eles não começam se empurrando e indo juntos, então eles vão para lados opostos inicialmente e depois acabam se encontrando ao longo da apresentação. Ok? Então temos aqui a letra A como referência, ok? Vamos então à nossa próxima tela. Então, mais um exercício ali, dá mais uns minutinhos para vocês estarem copiando. Vamos lá então, alunos, para mais uma resolução. Uma criança usando patins arremessa pedras
para frente. Pode-se afirmar que é criança. Na letra A criança permanece em repouso. Letra B, move-se para frente, isso é, no mesmo sentido da pedra. Letra C, move-se para trás, isso é, em sentido oposto da pedra. Ou letra D, nenhuma das anteriores. O que acontece? A partir do momento que você faz esse movimento, então assim, você está gerando um certo impulso, certo? A partir desse contexto, dessa movimentação, você tem um efeito coice, vamos dizer assim, aonde conforme você faz o deslocamento para frente, então naturalmente é uma tendência que você vá para trás. Muita coisa? Não, nem tanto, mas assim tem um breve deslocamento. Então o que acontece? O sentido da movimentação vai ocorrer no sentido oposto à situação ali. Então como resposta aqui temos então ali a letra C como referência, ok? Vamos então à nossa próxima tela. Temos aqui então mais um exercício, mais uns minutinhos para vocês estarem copiando aí então.
Vamos lá então, me acompanhe na resolução. Um patinador de massa 90 kg e velocidade 3 metros por segundo se desloca até a sua amiga de massa 60 kg que está em repouso. Percebam, se está em repouso, a velocidade inicial é zero, ok? Ele a abraça e permanecem unidos. Com base na situação hipotética acima, qual será a velocidade dos dois patinadores após o contato? Então, o que temos como referência? Está chegando uma pessoa ou um objeto aqui em análise que vai estar vindo, tem uma certa massa, possui uma certa velocidade, vai estar assim acoplando com, nesse caso específico aqui, vamos analisar como se fosse um outro objeto, então vai estar agregando massa e daí assim, vamos seguir a tendência natural que vimos lá no começo da aula. Se você tem um aumento de velocidade, por exemplo, você vai ter uma redução na massa. Agora, se aumenta a massa, reduz a velocidade. Então assim, de maneira hipotética e daí talvez até mais intuitiva, conseguimos perceber que a velocidade no final tem que ser inferior a 3 metros por segundo. Quanto inferior? Não podemos definir ainda, mas sabemos que naturalmente vai ter um aumento da massa. Então aí é bom a gente já ficar atento que qualquer valor que você consiga estar encontrando acima de 3 metros por segundo estará errado a sua resolução. Vamos então à nossa resolução. Vamos pegar o primeiro componente, o patinador que tem a massa que está se deslocando. Então vamos pegar a concepção inicial. Ele é a referência que temos ali, certo? Percebam, a segunda patinadora que acaba aparecendo ali, ela estará em repouso. Se está em repouso, a velocidade é zero. Se você tem a quantidade de movimento que se baseia na velocidade e a velocidade é zero, a quantidade de movimento dessa patinadora inicialmente é zero também. Quando você tem o contato físico entre os dois e ele abraça ela, o que acontece? Os dois no final terão a mesma velocidade. Ele precisa reduzir a velocidade e ela precisa aumentar a velocidade. Aí estaremos trabalhando com o conceito de deslocamento em conjunto, certo? Então, nessa estrutura, vamos ali então. Temos ali que a quantidade de movimento inicial depende da massa e da velocidade do patinador que está em movimento e também da massa e da velocidade da patinadora que se encontra em repouso. Então, quando tem o contato entre eles, o que vai estar acontecendo? Eles vão ter que ter a velocidade final exatamente igual no contexto. Então, vamos avançar ali. Então, a quantidade que eu tenho no começo, vamos definir assim. A massa do patinador de 90 quilos, ele se encontra com uma velocidade de 3 metros por segundo. A segunda patinadora, ela está parada, ela está em repouso, ou seja, a velocidade dela é zero. E quando eu vou multiplicar qualquer componente por zero, vai ter zero como resultado final. Então, a única interação de quantidade de movimento que temos no começo depende do patinador em movimento. Nesse caso, ao fazer aqui, 3 vezes 90, teremos ali a quantidade de movimento inicial desse sistema que estaremos abordando, onde o sistema é definido com 2 patinadores, então isso equivale a 270, tá? Mas apenas um patinador está com velocidade. Avançando, então, vamos pegar ali a quantidade final. Então, dessa vez, os 2 patinadores estarão com velocidades, certo? E as velocidades deles têm que ser obrigatoriamente iguais que temos ali. Então, a quantidade que eu tenho final, gente, depende do valor inicial. Lembrando que você não consegue criar quantidade de movimento, você não consegue destruir quantidade de movimento e sim ela se preserva. Nessa ideia, a quantidade inicial tem que ser exatamente igual à quantidade final, certo? Então assim, agora eu vou ter que fazer análise da massa de cada um desses patinadores e também da velocidade de cada um deles. Então assim, sabemos ali que a velocidade é igual, podemos então colocar em evidência e somar as massas e multiplicar pela velocidade. Então isso podemos seguir como padrão. Então assim, a quantidade que eu tenho final, lembrando que eu tenho a inicial como referência e vale 270. A massa do patinador 1 vale 90 kg. A massa do patinador 2 vale ali 60 kg. Eu preciso somar essas massas. Ao somar elas, teremos ali então 150 kg em movimento. Aqui, vezes a velocidade que eu não sei qual é ainda. Então ali, uma equação do primeiro grau, o 150 que está multiplicando passa então para o outro lado dividindo e teremos ali uma velocidade final de 1,8 metros.
metros por segundo. Então assim, gente, em algumas situações você não precisa eventualmente fazer resolução. Por lógica, você já consegue compreender mais ou menos o que vai estar ocorrendo. Então assim, no nosso sistema vai ter um aumento de massa. Para compensar o aumento de massa, eu preciso reduzir na velocidade. Então percebam, ó, a velocidade do começo reduziu. O que está acontecendo com a massa? Quando eu estou analisando, aumentou, manteve a mesma proporção, ok? Então assim, e se reduzisse a massa, o que aconteceria? Gradativamente aumentaria a velocidade. Então segue sempre esse padrão, ok? Então assim, vamos então ao nosso próximo exercício. Então vou dar mais um tempinho aí para vocês copiarem.
Vamos lá então, alunos, para mais uma resolução. Ali, nesse conceito, estaremos trabalhando com o lançamento de projétil. Então, assim, um pouquinho de atenção, tá? Fala ali, um canhão de artilharia encontra-se na horizontal e dispara uma bala que sai de seu interior a 200 metros por segundo. Destaquem esse 200 que estaremos usando na sequência. Considerando a massa do canhão de 800 kg e a massa da bala de 4 kg, determine o módulo da velocidade de recuo do canhão. Então, esses três valores ali são de fundamental importância para a gente estar evoluindo o nosso sistema. Vamos então ali para fazer a resolução. Temos aqui como referência ali então a quantidade de movimento do sistema aonde ele não se cria, não se perde, ele se conserva. Então temos que a quantidade inicial é exatamente igual à quantidade final. Dentro dessa situação, estaremos trabalhando com a quantidade de movimento inicial tanto do canhão quanto da bala, quanto no final também analisando do canhão e da bala. Quando abrimos a equação, teremos para cada um desses sistemas ali então o fator da massa e da velocidade. Por isso a equação aqui acaba se abrindo de maneira muito grande, mas eu estou analisando a massa e a velocidade de cada um desses componentes em situações inicial e em situação final. Quando temos essa estrutura, vamos analisar a massa do canhão. Substituindo, ela vale então 800 kg. Ela está em repouso, velocidade é zero. A bala ou projétil, então ela tem 4 kg, mas no começo a velocidade dela é zero. A partir do momento que ocorre a detonação, aí tem um movimento. Então assim, o canhão ele acaba se deslocando com uma coisa que chamamos de coice. Então isso acaba ocorrendo devido à detonação da pólvora em armas de fogo. Então assim, a massa do canhão vai estar sujeita a uma determinada velocidade. Entretanto, eu tenho que o projétil se desloca. A massa do projétil é de 4 kg e ele se desloca então a 200 metros por segundo. Percebam que na primeira etapa, o que está acontecendo? Eu estou multiplicando por uma velocidade igual a zero. Então, nesse conceito inicial, temos ali que a quantidade de movimento no começo é zero. E o que acontece? Temos zero igual a 800 kg, que é a massa do canhão, vezes a velocidade de deslocamento dele, mais o 800 que aparece aqui, que é o produto do 4 vezes 200. O que acontece? Eu preciso isolar a minha velocidade ou o extremo do canhão. Então eu peguei assim, ó, desloquei esse componente 800, joguei para o outro lado, inverti o sinal, eu só joguei esse componente na primeira parte da equação porque é mais tradicional o pessoal trabalhar dessa maneira. Ficou aqui, ó, 800 vezes V igual a menos 800. O 800 que está multiplicando passa então para o outro lado dividindo. E o que acontece aqui? Um número dividido por ele mesmo sempre vai dar 1. Como aparece o sinal de menos ali, temos então menos 1 metro por segundo, que é a velocidade de recuo. Independente da massa desse constituinte, ele dá esse recuo. Tanques de guerra acabam correndo isso também, certo? Então só para pegar como referência. O que vimos nessa aula? Vimos ali então a ideia de estarmos trabalhando com a conservação da quantidade de movimento. Assim, espero que vocês tenham compreendido com os exemplos aqui, justamente para estar dando um suporte adequado para vocês. Então, aqui me despeço dessa aula e bons estudos para vocês. Um grande abraço a todos.